A segunda temporada de Invencível já tá aí. E como toda segunda boa temporada, a gente tem que ter um vilão central. Então hoje, a gente vai falar sobre o Angstrom Levy, o antagonista da segunda temporada de Invencível, então só bora. Mas antes de começarmos o vídeo, já peço a vocês que deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal, pois isso acaba recompensando todos os cliques que a gente dá para fazer esse vídeo. E na boa, dá um trabalhão, hein? Então recompense o nosso trabalho, faça isso e vocês não vão se arrepender. Então é isso, galera, sem mais delongas, vamos começar. Bom pessoal, toda essa história se inicia a partir do momento em que Levy usa os seus poderes de viajar entre dimensões para salvar uma versão alternativa de si mesmo de uma realidade paralela em que Mark Grayson, o Invencível, acaba se tornando maligno. A partir desse ponto, Levy revela a sua versão alternativa que existem variadas versões dele mesmo em um multiverso. Então, nesse momento, ele libera os irmãos Mauler, Demolidores, e pede para os mesmos construírem uma máquina para que, assim, eles possam obter o conhecimento de outras versões deles, mesmo em outros universos em dimensões em que ele iria recrutá-los. Os gêmeos aceitam o pedido de Levy. Entretanto, eles dizem que precisam do equipamento necessário para construir a máquina. E após terem obtido e construído, Angstrom logo coloca um dispositivo de transferência mental na sua cabeça, mas é surpreendido com a chegada de Invencível. E vendo essa situação, Levy usa seus poderes para convocar vários Maulers de universos alternativos para impedir que Invencível não atrapalhasse o processo da máquina. Tudo estava correndo bem, até que Levy percebe que os Maulers que haviam invocado estavam tentando matar Invencível, e sem opções ele tira o dispositivo da sua cabeça, o que causa uma grande explosão que acaba matando alguns Maulers. Assim, como a explosão deixou Levy com suas costas e cabeça danificadas pelo dano da explosão, Angstrom então acaba perdendo a memória sobre o evento ocorrido, mas ele decide partir para uma dimensão alternativa com o objetivo de consertar a lesão, que ganhou com uma raça de seres chamados Técnicos, esperando se vingar de Invencível, por conta do mesmo ter interrompido seus planos. Então aqui, a gente pode perceber como que o Levy vai se tornar o vilão central dessa segunda temporada. Após algum tempo, Angstrom descobre a identidade de Invencível utilizando seus conhecimentos extradimensionais e vai até a casa de Mark, e nesse ocorrido ele acaba capturando Debbie, a mãe de Mark, e o seu irmão Oliver. Levy acaba mostrando a Mark a situação em que a sua família se encontrava nesse momento, mas Mark, que estava determinado a salvá-los, é enviado por variadas dimensões alternativas por Levy. Enquanto Levy estava distraído vendo Mark sobreviver naquelas dimensões, Debbie tenta atacá-lo com uma lâmpada. Entretanto, Angstrom não sofre absolutamente nada, e por estar com repúdio da mesma, ele quebra o seu braço. Levy vai verificar como Mark estava indo, mas é surpreendido quando Mark o agarra pelo portal, e ao ver o estado da sua mãe, Mark arremessa Levy na direção da casa dos Grayson. E nesse momento Mark é surpreendido pela super força esmagadora de Levy. Ambos atravessam diversas dimensões alternativas até chegarem em uma dimensão totalmente desolada, e quando chegam, Angstrom ameaça a família de Mark, e quando Mark ouve essa ameaça, começa a espancar Levy até a morte. Entretanto é revelado que ele sobreviveu aos golpes de Invencível, mas sua face fica totalmente deformada depois desse ato. Após esse ocorrido, Levy consegue instalar câmeras na casa de Mark para vigiá-lo e preparar o seu próximo plano. Levy acaba reunindo várias versões alternativas de Mark ao fazer negociações com eles, dizendo que eles poderiam expandir o seu império caso o ajudassem a destruir a realidade do Mark que acompanhamos. Após meses depois da sua aparente morte, Levy finalmente coloca o seu plano em ação. Enquanto os Invencíveis alternativos destruíam a Terra, Angstrom comandaria todo o ataque nos bastidores e depois ele reuniria todos os Invencíveis para localizar e acabar com o Invencível principal. Porém, os Invencíveis que estavam do lado de Levy discordam do seu plano, alegando que ele não havia cumprido o acordo proposto e por isso eles iriam matá-lo. Querendo evitar isso, Levy envia os Invencíveis para a dimensão desolada em que foi aparentemente morto. Bulletproof, Oliver e Mark acabam avançando em sua direção. Entretanto, Levy os afasta utilizando os seus orbs, mas Invencível consegue agarrar o pescoço de Levy. E com essa oportunidade em mãos, Oliver sugere a Mark que ele mate Levy de uma vez por todas, e ouvindo o conselho de Oliver, ele tenta matá-lo. Mas Angstrom consegue ser rápido o suficiente para aproveitar a situação e escapar a tempo, mesmo tendo ferido seu braço no processo. Após isso, Angstrom pede aos técnicos que o curem e que preparem os outros Invencíveis para uma futura batalha. No entanto, os técnicos se recusam a fazê-lo, afirmando que Angstrom agora trabalha para eles.
Angstrom iria tentar acabar com o Mark novamente, mas ele ainda devia muito aos técnicos e após cumprir a sua parte, os técnicos o libertaram. Angstrom logo usa seu poder de viajar entre dimensões e acaba caindo em uma dimensão totalmente inundada onde Mark está morto, o que surpreende Angstrom, e ao decorrer disso, ele passa a ter uma vida normal e pacífica no planeta em que estava. Em um certo dia, Levi estava em sua casa bebendo um café na dimensão alternativa em que ele estava até descobrir que Mark estava vivo por um jornal, e ao saber disso ele imediatamente vai até a casa do Mark, e no mesmo momento em que Eve estava tentando passar pela porta, Levi tenta sufocá-la, mas ele é surpreendido com a aparição de Mark que tenta pará-lo. Entretanto, Angstrom manda para uma outra dimensão alternativa e acaba tendo uma conversa com Eve. Levi, que olhava para Eve, pergunta a ela o porquê de ela não ter usado seus poderes para tentar ajudar Mark, mas ao usar seus conhecimentos dimensionais ele descobre que Eve está grávida, e logo após isso Eve discute com Levi, falando sobre os assuntos que Mark havia lhe contado sobre Angstrom, e ela diz que Angstrom havia interrompido o processo da máquina ao remover o dispositivo, mas Angstrom logo rebate a resposta de Eve ao dizer que não se lembrava de nada do que ela estava falando. Eve continua com a discussão, afirmando que ele foi responsável pela morte de Rexplosão, mas ela também diz que se concentrar somente na vingança não era a maneira certa de lidar com as coisas à frente. Eve também argumenta que os poderes de acesso dimensionais em que Angstrom tem podem ser utilizados para propósitos muito mais nobres do que a vingança que ele tanto busca. Após ouvir essas tantas palavras de Eve, Angstrom muda o seu pensamento anterior que possuía em relação a Mark, libertando-o da dimensão em que ele estava. Quando Mark chega, Angstrom diz que ele pode ter perdido as suas memórias e ter se desviado completamente do caminho certo em que ele tomava, mas ele também ressalta que existem muitas versões de Mark que são malignas e que isso deveria preocupá-lo totalmente. Ele se desculpa pelo que havia feito com Eve e com isso ele se rende e abre um portal para um invencível maligno que havia se aliado ao Mark que conhecemos. Entretanto, ele é raptado pela versão maligna de Mark. O robô acaba sabendo de toda essa história e, temendo os poderes de Angstrom, Levi decide ir para a dimensão do Invencível, alternativo com Mark, e quando os mesmos chegam na dimensão é revelado que Levi ainda estava vivo, mas ele estava sendo torturado para expandir o Império Viltrumita, o império que agora era governado pelo Invencível Maligno. O robô, inesperadamente, acaba atraindo Mark ao emitir um curso de baixa frequência, o que deixa Mark com muita dor e bastante debilitado. Ao decorrer disso, o robô mata a versão alternativa de Mark, juntamente com os cientistas. Não só isso, mas ele também decapita Angstrom Levi, exterminando qualquer tipo de possibilidade de Mark voltar para sua realidade original. Bem, pessoal, agora que terminamos com o tema relacionado à história que ele fez nessa segunda temporada, nos quadrinhos ainda é claro, falaremos sobre os seus poderes e o que ele pode fazer. Bem, Angstrom possui os poderes de viagem interdimensional, e com esse poder ele é capaz de viajar pelos infinitos universos que rodeiam no mundo de Invencível, e após ele utilizar a máquina que os irmãos Mauler haviam construído juntamente com as suas variantes, ele acaba ganhando conhecimento de inúmeros universos diferentes para ajudá-lo em seu futuro próximo. Angstrom só não ganhou conhecimento de vários universos, mas ele acaba ganhando também a força física das suas outras variantes, o que lhe concedeu uma enorme super força e uma super resistência a ponto de poder travar uma breve batalha contra o Mark. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, gostaram? Curtiram a história? Comentem, quero muito ver a opinião de vocês sobre o antagonista da segunda temporada. E caso vocês queiram mais vídeos de Invencível, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, pois a partir da sua inscrição irei saber que você curte esse tipo de conteúdo e eu posso trazer mais, fechou? Então é isso, galera, até a próxima, e é isso, fui, falou!